Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Chegamos ao 17º episódio do programa Eu Que Fiz da segunda temporada. Sim, é o episódio 17. Tentando fugir aí do estigma desse número, né? Esse vai ser um episódio super positivo, super bacana, independente de ser o número 17. Bom, o convidado desse episódio, ele tem 47 anos, ele é fotógrafo e diretor e é de Nova Iguaçu. Sim, ele é meu conterrâneo aqui de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E ele vive em São Paulo e eu arrisco dizer que ele é um cidadão do mundo, com um olhar atento para registrar momentos através das lentes. Estou falando do Marcos Hermes. Bom, o Marcos é um daqueles casos em que amor e trabalho andam juntos. Ele tem muita paixão pelo que faz e isso se traduz numa carreira consolidada que já somam 30 anos de cliques e muita estrada no Brasil e no exterior para registrar manifestações culturais e eternizar momentos históricos e icônicos. Bom, nesse episódio ele vai apresentar o livro Brasileiro, que é esse livro aqui. Eu já dei uma palhinha sobre esse livro aqui no episódio do Leandro Souto-Maior, mas agora o autor vai falar sobre essa obra, que na minha opinião é um recorte muito peculiar e atento da música popular brasileira, da música brasileira como um todo, e registrado por ele através de fotografias, né? Bom, não vou me alongar e vou deixar que o pai da obra fale sobre ela, né? Então fiquem agora com o episódio 17 da segunda temporada do Eu Que Fiz, com Marcos Hermes falando do Brasileiro. Bom, estou muito feliz de estar aqui, a convite da minha querida amiga Deise Santos. Então, antes de tudo, quero agradecer pelo espaço, também dizer que eu acompanho o canal Revoluta e que é muito bacana ter uma pessoa com uma voz tão poderosa como ela aí, representando o underground e sendo uma voz ouvida, né, na nossa Baixada, no nosso Rio de Janeiro, no Brasil, mas especialmente da minha cidade, Nova Iguaçu, na minha Baixada Fluminense. Muito legal, Deise. Obrigado pelo convite aí. Eu sou Marcos Hermes, sou fotógrafo, sou diretor e estou aí há 30 anos trabalhando nessa relação da imagem com a música. Faço o que eu gosto, o que eu acredito. Acho que é importante a gente ter consciência de fazer o que gosta. Isso ajuda muito no nosso sucesso, ajuda muito na nossa vontade de fazer as coisas, né? Acho que isso é uma coisa fundamental, isso me move, né? Acho que ganhar dinheiro com o que você gosta também é um privilégio muito grande e eu acho que agora na pandemia a gente está aprendendo a se transformar em profissionais e em pessoas melhores, né? Ou você fica louco, ou você melhora, aprende acima de tudo. Então acho que é isso que eu estou mais fazendo. E o meu livro Brasileiro, justamente, ele foi um grande aprendizado. Ele é um grande aprendizado. Apesar de eu já ter uma larga experiência dentro do mercado editorial, fazer um livro de arte, fazer um table book, fazer um livro que impressionasse as pessoas, sempre foi um desafio. E acho que ele impressionou, ele está desde 2018 no mercado. Ele começou numa campanha de crowdfunding, mas ele foi lançado de forma totalmente independente, sem editora. Eu abri mão dessa questão da editora por eu também ter bastante experiência no mercado editorial, mas principalmente por eu querer trabalhar com algumas pessoas e fazer questão dessas pessoas e também fazer questão de uma liberdade criativa e conceitual
e numa curadoria absolutamente livre de preconceitos, onde eu coloquei uma banda de black metal com um artista do samba, onde eu coloquei um artista católico ao lado de uma foto de um artista satânico. Quer dizer, eu fiz uma curadoria absolutamente livre, sem apegos, e eu acho que o livro ele traduz muito da minha personalidade, que é isso aí. A minha inspiração para o livro, acho que foi o momento em que eu tive a consciência de que eu estava fazendo um trabalho importante com pessoas que são referências dentro da música brasileira, um trabalho onde eu poderia ter a autoridade de decidir quem eu poderia colocar no livro ou não. Claro que isso também tem a ver com a independência, tem a ver com as conexões e com os patrocinadores que aceitaram e que me aceitaram, no caso, fazer parte de um projeto com esse propósito, né, de liberdade fotográfica e liberdade conceitual. Acho que isso me inspirou, né, basicamente, ter esses contatos e ter a relação com essas pessoas que são referências e também a possibilidade de fazer algo livre, algo impactante, algo, ao meu ver, e dentre as pesquisas que eu fiz, inédito na fotografia musical brasileira, e algo que representasse tantos anos dedicados a essa arte, né? Eu estou agora há 30 anos participando dessa cena, então é um privilégio poder lançar uma obra assim. Está sendo especial também poder repercutir isso com as pessoas, poder falar a respeito. Isso é muito inspirador. Demorei anos, né? Demorei um pouco mais de 10 anos para fazer, assim, dentre a criação da ideia e a concretização, né, do livro. Muita persistência, muita vontade, mas acima de tudo, eu acho que uma das maiores lições de ter conseguido concretizar um projeto nesse nível e nessa magnitude é ter me juntado com as pessoas certas, né? Ter respeitado o tempo. Mas eu sou assim, eu respeito o tempo das pessoas, eu respeito o tempo do meu trabalho. Eu acho que nem sempre a gente consegue fazer as coisas no tempo certo, mas algumas coisas a gente tem que sentir que é a hora de fazer e outras não, que a gente tem que esperar e fazer na hora certa com as pessoas certas para que dê certo. Bom, eu não sou só fotógrafo, né? Eu me considero um profissional bastante com um know-how bastante amplo, me considero um profissional muito curioso, muito estudioso, e eu acho que a fotografia é a base de muitas coisas, né? Em 2002 eu estava fazendo já conteúdo de videomapping para o Zé Cabaleiro. Eu já dirigi, só citando um exemplo, eu já dirigi inúmeros clipes, já fiz muitos projetos onde eu aprendi, eu continuo aprendendo. Eu acho que é importante falar com clareza sobre o meu trabalho, falar com clareza sobre as conquistas que essa experiência me traz. Fico muito feliz de poder estar na pandemia, seguindo, tendo espaço e seguindo fazendo as coisas que eu gosto e conquistando mais espaço, mas acho que uma das coisas que eu exercitei no Brasileirô e continuo exercitando é a possibilidade de fazer outras coisas além da fotografia. Eu acho que essa posição de ser curioso e ser dedicado e ter calma, respeitar o tempo, esses foram princípios que eu utilizei para escolher as fotos do livro também. Eu tenho que colocar um crédito muito grande nisso também a Joana Waldorf, minha querida designer e colaboradora nos meus projetos editoriais, que é a designer e diretora de arte do livro. Eu divido a direção de arte do livro com ela,
mas ela fez o projeto gráfico e ela conhece meu acervo como ninguém. E tem um papel, tem o dedo dela assim muito presente também em decisões de algumas fotos. Ela me convenceu a não colocar algumas fotos, ela me convenceu a colocar outras fotos. Ela é muito bacana ter uma equipe e pessoas nas quais a gente confia para poder chegar num resultado desse. Então a Jona ajudou muito, sem dúvida. Eu tive muita calma. Eu acho que assim, eu procurei realmente focar na diversidade, focar nas cores, né? O livro tem uma narrativa cromática, ele acontece a partir das cores, então a escolha das fotos tem muito a ver com as cores entre elas e com as atitudes, e claro, com a importância desses artistas e também com a importância da arte fotográfica, né? Porque muitos artistas que estão no livro não são tão relevantes artisticamente, mas a fotografia é muito impactante às vezes. Então eu também tive essa sensibilidade de escolher as fotografias pelas fotografias, né? Então é isso, eu não escolhi absolutamente nenhuma das imagens, por exemplo, somente pela importância do artista. Muitos artistas, inclusive incríveis, que eu sou fã, muito fã, ficaram de fora do livro. Eu estou pensando em fazer uma segunda edição, inclusive. Eu já comecei a fazer uma segunda edição, já tenho páginas diagramadas, inclusive, porque os Novos Baianos ficaram de fora, porque o João Gilberto ficou de fora, vários artistas, na verdade, porque as fotografias não seguiam a curadoria, não seguiam uma sequência cromática que eu fiz questão de manter, porque faz parte do DNA artístico do livro. Bem, os textos, eu pensei muito nisso, né? Sou filho de uma professora de português, eu deveria fazer um livro que tivesse textos impecáveis e que isso tivesse um sentido, né? Apesar de ser um livro de fotografias, não é um livro onde o texto é protagonista. Mas as palavras são fundamentais, né? Acho que as palavras viram imagens, né? Então eu procurei chamar poetas e artistas sensíveis para assinarem esses textos. Por exemplo, convidei e tive o prazer, o privilégio de ter o Chico Chico, o filho da Cássia Eller, assinando um texto sobre a mãe, e um texto absolutamente único, assim, né? Foi escrito à mão e é um texto que mistura poesia com um devaneio sobre a timidez, assim, lindo, assim, curto, simples, mas que às vezes a pessoa tem que ler 2 ou 3 vezes para entender o que está ali de sensibilidade. Convidei o André Kisser para escrever sobre os shows e ele acabou escrevendo um texto, que tem muito a ver com a minha origem também, né? A forma como eu comecei a gostar de música, comecei a curtir os shows e comecei a me interessar por imagem, né? A gente teve a mesma percepção, assim, através das revistas importadas, são capas dos álbuns, isso também me seduziu bastante, faz parte da minha origem. Eu lembro que em Nova Iguaçu era moleque, passava no calçadão e olhava uma banca de jornal que tinha ali, onde era a loja americana por ali, que tinha várias revistas importadas. Acho que era a única banca da cidade que tinha revistas importadas no final dos anos 80, né, e começo dos 90, e eu assim comprei algumas e outras eu só observava e adorava aquilo. Quer dizer, isso me ajudou a me transformar num profissional da imagem, né, nesse casamento com a música, sem dúvida. O processo criativo demorou bastante tempo, né? Então acho que ele nasceu maduro também, não só pela minha experiência como um profissional da imagem, profissional da música, mas também pelo tempo que eu tive para fazer, refazer. Ele teve 3 capas, a Marisa Monte foi capa, o Gilberto Gil foi capa, e eu optei pelo Ney, por ser um artista que traduz
muito, né, o que é a diversidade dentro da música popular brasileira, por exemplo, né? Acho que o Ney, eu cheguei a recusar propostas de editoras que queriam o projeto, mas não queriam o Ney, porque o Ney é um ícone gay e etc. Então, assim, eu não tô nem aí para os preconceitos. É, que se foda quem é preconceituoso, de verdade. Então, assim, eu realmente quis fazer o livro do meu jeito. Então, eu acho que o maior legado, o maior aprendizado foi realmente ter peitado e ter feito o livro com quem eu quis, do jeito que eu quis. E acho que, assim, a maior dificuldade foi amadurecer tudo isso e passar por cima dessas pessoas indesejáveis, entendeu? Eu nasci, fui criado numa casa lotada de literatura. Minha mãe é professora de português e literatura brasileira, então esse tema sempre esteve presente na minha vida, desde sempre, 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 sempre. Não lembro exatamente o primeiro livro que eu li. Eu comecei, acho que eu comecei nas revistas até, antes dos livros, os gibis e nas revistas, mas se eu pudesse levar para uma ilha deserta uma coleção, eu levaria Machado de Assis, com certeza. E acho que foi uma obra que quando me deparei com ela, mudou. Muitas coisas mudaram na minha cabeça, na minha vida, sem a menor dúvida. Então, acho que você que é jovem aí tem a oportunidade de descobrir, tem tempo, né? E tem a possibilidade de mergulhar sobre uma obra literária, né, na literatura brasileira. Mergulhe no Machado de Assis, porque é um legado incrível. Meu livro de cabeceira agora é esse aqui, ó. Inteligência Visual, da M. Herman. Esse livro está mudando a minha cabeça. Esse livro é espetacular. Eu sei que está ao contrário, mas procure saber. Bom, Calo Literário é um livro que eu não consegui terminar de ler ainda. É o Memórias de Joseph Anton, que na verdade é o nome fictício do Salman Rushdie, aquele escritor britânico perseguido pelo Islã depois de escrever o livro Versos Satânicos. Uma vida muito, muito doida e ao mesmo tempo muito intrigante, uma história muito sedutora, mas eu acabei emendando em outros livros e não terminei, mas quero muito terminar, recomendo muito esse livro aí, para quem não conhece. Bom, vou me dar o luxo e pedir licença para, na verdade, recomendar 3 autores independentes. Um é o Carlos Lopes, nosso eterno Carlos Vândalo, da Dorsal Atlântica, um cara que está sempre na vanguarda, lançando projetos especiais, e agora está lançando Pandemia, que além de ser um álbum em vinil, CD, é também uma revista ilustrada. Então ele está dentro do mercado editorial, é um jornalista, escritor, compositor, guitarrista, pensador, um cara que bota o dedo na ferida e fala sempre a verdade, fala sempre o que acha. Então ele é sempre uma referência para o metal e aplaudo muito Carlos do apoio e adquiro as obras, um cara que eu estou sempre observando desde os anos 80. Conheço o Carlos há mais de 25 anos, então é um prazer poder falar dele aqui. Também vou falar do Valdemir Cunha, que é um fotógrafo de São Paulo, muito especial. Eu conheci o Valdemir quando entrei na Editora Abril, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, mais precisamente em 99. Na época, ele trabalhava na revista Terra e é um fotógrafo com um olhar super especial, que tem a própria editora, lança livros de arte hoje em dia. Acho que vocês têm que olhar o trabalho dele, quem curte imagem, em especial fotografia de natureza, fotografia outdoor, vai se encantar com o trabalho dele. Estava há pouco tempo agora me encantando por um livro chamado Água, então procure saber, ok? E o meu amigo querido, também jornalista, Bento Araújo, que está lançando a 3ª edição da série Lindo Sonho Delirante. São livros sobre
a música psicodélica brasileira, né? Grande pesquisa, é um livro que já nasce histórico, né? Um livro não, a série histórica, né? Para quem curte música brasileira psicodélica, é um prato cheio, é a referência, são três autores bem diferentes que vão com certeza deixar vocês felizes aí para quem curte literatura independente, livros independentes, onde o autor cuida do processo e coloca o coração nas histórias. Três autores para vocês ficarem de olho, tá bom? Valeu, um abraço. Bom, galera, para finalizar, eu quero deixar mais uma vez um abraço a todo mundo que está aí assistindo, todo mundo que curte o canal Revoluta. Se você curte, compartilhe aí com as pessoas, compartilhe nas suas redes sociais. Acho que é muito bacana fortalecer o trabalho da Daisy, que faz um trabalho assim único na Baixada. Gosto muito, acompanho. Você que é de Nova Iguaçu e da Baixada, se ligue, porque eu acho que tem muita coisa legal acontecendo. De verdade, eu estou observando, eu estou sempre aberto a novos artistas, novas técnicas, novas pessoas interessantes e talentosas. Então, seja solidário agora na pandemia, ajude quem precisa, quem tem menos que você. É claro que a gente sabe que em muitas situações, acho que o pobre ajuda mais o pobre do que o rico ajuda o pobre, né? Então, se você tem alguém perto de você que precisa mais que você, divida, entendeu? Dividir é conquistar, sem a menor sombra de dúvida. Então é isso, tá? Um abraço para vocês e acredite nos seus sonhos, porque eles acontecem mesmo. Falou? Valeu! E esse foi o Marcos Hermes falando do Brasileiro. É bacana demais ver um profissional ter uma carreira consolidada dessa forma e mais, saber que tudo isso que ele registrou é um acervo iconográfico infinito e importantíssimo para a história da música brasileira, né? Isso porque nesse livro ele deixou de fora todos os registros de outros movimentos culturais que ele já registrou no Brasil e no mundo, né? Além dos shows internacionais que ele já cobriu. Então, se você curtiu esse episódio, ficou curioso para conhecer mais sobre o trabalho do Marcos Hermes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para acessar o site dele, que tem um material vasto. E além disso, o Instagram dele também, para vocês poderem acompanhar, para você acompanhar o trabalho dele e saber como adquirir o Brasileiro, tá bom? E chegou a hora de indicar um livro para vocês e eu vou indicar O Professor que Gaguejava e Outras Histórias, que é do Felipe Silvati. Felipe é uma figura conhecida no underground de São Paulo, ele é vocalista da banda Hot e também é guitarrista e vocalista do State of Death. E esse livro é mega bacana. Eu adquiri ano passado, se eu não me engano, ou no final de 2019, não me recordo bem. É um livro de contos, né, de histórias. A escrita é muito fluida, você começa a ler e não para. Dá para ler de uma tacada num domingo à tarde, assim, você pegar para ler, você consegue consumir todas as histórias, até porque o espaçamento das linhas é bem grande, então é uma leitura, assim, não é cansativo, né? O correr os olhos pelas páginas não é cansativo. E assim, tem histórias super engraçadas que não sabemos se são fictícias ou reais, talvez nunca saibamos, mas a escrita do Felipe é muito bacana. Espero que um dia ele venha aqui para contar um pouco sobre os livros dele. Ele já lançou outro além desse, né? E que eu ainda não li. E esse daqui eu já li e super recomendo, o Felipe Silvati, com O Professor que Gaguejava e Outras Histórias. Bom, queria agradecer a todo mundo que acompanha o Portal Revoluta, todo mundo que divulga, né, e convido os amigos a entrarem no portal, né, no YouTube. E fizemos um ano do canal do YouTube, completamos um ano agora, dia 23 de abril. Para comemorar, lancei essa caneca aqui, ó, do Portal Revoluta. Essa daqui é especial do Eu Que Fiz.
Então, quem quiser adquirir a sua caneca e colaborar com o meu trabalho, é só entrar em contato que eu explico, né, os trâmites para poder adquirir sua caneca, tá bom? Como eu sempre digo, só a arte salva. Nesse momento que a gente está tendo que ficar em casa, né, para que as pessoas que realmente precisam trabalhar estejam trabalhando, a arte tem sido o nosso alívio, né, a nossa forma de passar o tempo e de aliviar a alma. Então, que todos possam pegar aquele livro que está esquecido na estante e ler, né, e indicar para os amigos também. E é isso. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau!